Agora, Felipão, vamos tentar entender essa história toda que envolve o Textor, o Eagle Group e o Botafogo. Cara, sinais de que o Textor teria quebrado e que o Botafogo estaria perto de se fuder, assim. Uhum. Vamos entender essa história, porque essa história é complexa. Eu mesmo não entendi direito, então eu separei uma série de matérias aqui pra gente tentar juntos entender o que tá acontecendo no Botafogo, na Eagle e com o mandatário norte-americano. Vamos entender essa história primeiro aqui indo ao blog do Rodrigo Matos, Felipe, que diz: Textor tenta levar ativos do Botafogo às Ilhas Caimã e gera briga judicial. O empresário norte-americano Textor fez uma operação para tentar transferir todos os ativos do Botafogo, contratos de TV, patrocínio, bilheteria e sócio-torcedor para uma empresa nas Ilhas Caimã. Além disso, aprovou dentro da empresa um empréstimo que, na prática, transferiria o controle da SAF para a companhia no Caribe chamada Eagle Caimã. Tudo isso foi realizado em reuniões do Conselho da SAF. O objetivo é afastar a Eagle Football Holding, empresa antes de Textor e atualmente controlada por um diretor independente nomeado por investidores, de qualquer participação no Botafogo. A Eagle, que não foi avisada das operações que tiraram seu controle do clube, entrou com uma ação na Justiça do Rio de Janeiro contra o Botafogo SAF e o Botafogo Associação para anular essa operação. O objetivo é impedir que o Textor transfira as ações da empresa botafoguense que pertencem à Eagle, vetar qualquer ação sem participação de Chris Mellon, comandante atualmente da Eagle, e impedir negócios entre Botafogo e Textor. A situação não poderia ser mais flagrantemente ilícita, pois o que está ocorrendo no presente caso é a atuação do presidente do Conselho de Administração do Botafogo, o Sr. Textor, para esvaziar a companhia, transferir todos os seus ativos para uma empresa constituída pelo Sr. Textor nas Ilhas Caimã e, com isso, defraudar direitos e legítimos interesses da acionista majoritária, a Eagle, e do próprio Botafogo, diz a ação da Eagle Holding. A briga entre o Textor e Ares ocorre desde a crise financeira do Lyon. O clube seria rebaixado pela má gestão do empresário norte-americano. Os outros sócios da Eagle, liderados pela Ares e pela executiva Michelle Kahn, assumiram a agremiação francesa e o salvaram. Em abril, Chris Mellon assumiu como principal diretor independente da Eagle após acordo com o próprio Textor. A partir daí, tomaram o controle da Eagle, que ainda pertence formalmente a Textor. Isso porque os sócios investiram cerca de 425 milhões de euros na MCO do empresário e não receberam o dinheiro de volta. Textor passou a tentar impedir que tomassem o Botafogo. Primeiro obteve apoio da associação. Depois, ele entrou com uma ação cobrando suposta dívida da Eagle com o clube e conseguiu o arresto de ações da SAF. Em 17 de julho, Textor comandou reuniões do Conselho do Botafogo SAF para aprovar na prática atos para levar a empresa para uma Eagle fundada nas Ilhas Caimã. Primeiro, o Conselho do Botafogo SAF aprovou a cessão de um crédito com a Eagle Holding no Reino Unido de 150 milhões de euros para a empresa no paraíso fiscal caribenho. Em troca, a empresa das Ilhas Caimã pagaria 100 milhões de euros para ser dona desse crédito, ou seja, haveria um desconto de 50 milhões de euros para a empresa nas Ilhas Caimã. A Eagle não tem conhecimento do empréstimo, segundo a apuração do blog. Depois, Textor e o Conselho do Botafogo aprovaram outro empréstimo de 100 milhões de euros da empresa das Ilhas Caimã para o Botafogo. O clube dava em garantia todos os seus ativos: contratos de TV do Brasileirão, assinados com a LFU, contratos de patrocínios com Bet, renda de bilheteria de jogos, renda do sócio-torcedor e venda de jogadores. Enfim, todas as receitas do Alvinegro SAF são as garantias. Em outra ata é aprovado o aumento do capital do Botafogo para até 650 milhões, sendo dos atuais 10 mil. O objetivo dessa medida é diluir a participação acionária da Eagle no Reino Unido na SAF,
O dinheiro usado para isso seria via Ilhas Caimã. Essa reunião contou com a aprovação do Botafogo Associação por meio do presidente João Paulo Magalhães. O clube teria direito de manter seus 10% na nova empresa. A questão é que a medida foi aprovada com John Textor assinando pela Eagle do Reino Unido. Só que desde abril ele já não controla mais a empresa. Vai cair. A dona de 90% das ações do Botafogo SAF, o diretor Chris Mellon, não foi nem avisada da reunião. Por conta disso, a Eagle entrou com uma ação na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro pedindo que todos os atos feitos por Textor sejam considerados nulos. Ainda alega que as reuniões foram realizadas sem aviso prévio, o que é obrigatório por lei. O objetivo é que tudo seja suspenso até que um tribunal de arbitragem seja instituído para discutir a questão. Se a justiça tomar essa decisão na prática, a Eagle terá o poder sobre a Botafogo SAF, já que é a principal acionista. Se a liminar não for dada, Textor poderia seguir com sua operação de transferir o Botafogo para as Ilhas Caimã. Por enquanto, a segunda vara empresarial ainda não conseguiu decidir não se decidiu se vai ser ela que decidirá a questão ou a terceira vara, onde o Textor moveu uma ação contra a Eagle. O destino do controle do Botafogo está pendente sobre essas duras ações. Felipe, não bastasse isso, saiu um áudio do Montenegro hoje falando sobre essa situação. Vamos ouvir. Hoje não, ontem. Vamos lá. Humberto, esse fundo de investimento que é o segundo maior dos Estados Unidos, o John Textor procurou, e esse fundo destinou dos 500 bilhões de dólares que eles têm, 10 bilhões de dólares para investir no esporte. Tipo, 3 bi por ano a partir de 2022. O Textor conseguiu se aproximar desses caras e pegou 450 milhões de dólares para a Eagle. E a razão principal foi para comprar o Lyon na França. E a Ares foi na lábia do Textor e colocou 450 milhões de dólares na Eagle. E, como garantia, pegou todos os ativos da Eagle, contratos de televisão, de material, e pegou as ações dos sócios, todas as ações do John Textor. Esse empréstimo, além do volume, do valor, ele tem uns juros um pouco mais altos que os juros de mercado nos Estados Unidos. E o Textor não estava conseguindo pagar. Vendeu o Crystal Palace, amortizou parte, mas ainda está devendo, acho que uns 300 milhões de dólares, não tem dinheiro. E perdeu as ações. Nossa. Os caras executaram as ações que foram dadas em garantia. Então, o Textor agora está tentando sair fora da Eagle, que na verdade ele já saiu no papel, parece que é isso, mas está tentando ficar com o Botafogo, mas ele precisa de dinheiro. Ele, pessoa física, não tem dinheiro, então está tentando falar com outras pessoas para ajudar a comprar. Agora, o que piora mais ainda é que a Ares não quer negociar muito com ele, mesmo ele tendo dinheiro. Ele deve ter feito algumas e outras coisas não muito interessantes, seja lá no Lyon, onde ele já foi expulso, e não pode botar o pé lá, ou seja em outras discussões. Então, a situação é essa. Quem é essa Ares é o segundo maior fundo de investimento dos Estados Unidos. Ele não tem esse negócio de história de 100 anos de Botafogo, não. O que tem agora é dinheiro em cima da mesa e tudo. É uma briga entre os sócios que compraram o Botafogo e ficaram com 90% da SAF. Teoricamente, a gente não tem nada a ver com essa briga. Mas é o que está acontecendo. Espero que eu... Que situação, hein, cara? E aí, ó, Tudo meio obscuro ainda, hein? o Botafogo aqui soltou uma nota oficial, importante a gente passar por ela, dizer, ó, a SAF do Botafogo esclarece que sempre valorizou a colaboração dentro do ecossistema da Eagle e mantém o desejo de que essa parceria siga existindo em benefício de todos os clubes que compõem o grupo. Infelizmente, medidas adotadas por órgãos reguladores na França comprometeram o funcionamento dessa integração, resultando na interrupção dos acordos de cash pooling que vinham sendo benéficos para todas as partes. Diante desse cenário, tornou-se necessário formalizar por vias legais o atual desequilíbrio financeiro entre as entidades, aponta a necessidade de reembolso à SAF do Botafogo por valores anteriormente emprestados.
Cash pooling, o que eu acredito, é você ficar transferindo dinheiro de uma empresa para outra, pelo que eu imagino, tá? Se alguém tiver aqui souber o que é isso, mas eu imagino que seja isso. Além disso, algumas medidas corporativas foram adotadas como devido alinhamento junto ao nosso parceiro acionista, o Botafogo de Futebol e Regatas, visando permitir a entrada de novos aportes de capital no clube, caso os reembolsos por parte da Eagle ou do Olympique Lyonnais, ou Lyon, não sejam viabilizados de imediato. Tais ações não tiveram caráter provocativo e a SAF Botafogo reconhece integralmente o direito de seu acionista majoritário de ter prioridade em qualquer oportunidade de investimento no clube, antes de que se considere a participação de investidores externos. Ressaltamos, porém, que tais investimentos não seriam necessários caso o Lyon consiga honrar com os reembolsos devidos. Para fins de esclarecimento, destacamos que as ações societárias tomadas até o momento consistem apenas em autorizações legais, o que não há no presente momento qualquer plano que vise diluição da participação acionária do nosso sócio majoritário. Inclusive, tais medidas seriam necessárias para possibilitar que o próprio acionista majoritário realize novos investimentos. Por fim, a SAF do Botafogo reforça que qualquer eventual negociação envolvendo a venda de participação majoritária na sociedade, seja ela conduzida por John Textor ou por terceiros, deverá necessariamente passar por um processo de diálogo e negociação amigável com o atual sócio majoritário. Embora medidas judiciais e societárias possam ser interpretadas de maneira equivocada por parte da imprensa, é fundamental que nossos torcedores tenham a plena ciência de que a SAF Botafogo segue tendo a Eagle como sua acionista controladora e que esta, por sua vez, é majoritariamente controlada por John Textor. Reiteramos nosso compromisso para todas as discussões envolvendo o futuro da SAF ocorram de forma transparente, responsável e respeitosa, que não nada disso está acontecendo. E aqui, Felipe, o Fabrício do Mundo da Bola, ele fala aqui, ó, o comunicado do Botafogo é muito sério. O fim do cash pooling escancara o tamanho do buraco do Botafogo. Até aqui o clube vinha se mantendo com a ajuda da Eagle por meio de um caixa compartilhado entre os times do grupo. Agora, com o bloqueio desse sistema na França, o Botafogo está sozinho e precisa receber de volta o dinheiro que emprestou, principalmente para o Lyon. Por incrível que possa parecer, o Botafogo, aquele time que estava em situação de insolvência, emprestou dinheiro ou aceitou não receber de outros clubes, incluindo grandes times da Europa. O Textor deve diluir a sua participação no Botafogo para obter algum capital, ou seja, um investidor. Mas vamos ser realistas. Que investidor vai colocar dinheiro em um clube que não se paga, que não dá retorno? E aí entra aquilo que eu falei no começo da live aqui, que as SAFs no Brasil não estão se pagando. Elas estão deficitárias, está dando prejuízo. Pois é. O investidor pode até aceitar investir no início para montar um time competitivo, mas isso só faz sentido se houver um plano claro de ajuste, sustentabilidade e mais à frente lucro. Sem isso é caridade, e caridade não paga salário. Se o dinheiro não voltar, o clube vai ter que se adequar muito rápido, gastar menos, reduzir dívidas e viver dentro do que arrecada. Deve ser doloroso, mas também seja o único caminho, talvez seja o único caminho para não quebrar de vez. Se o Lyon não pagar, o Botafogo vai ter que mudar de vida muito mais rápido do que imaginamos. E aqui, Felipe, o que se vê aqui é que o Botafogo está muito mais perto de virar o antigo Botafogo do que a gente imagina. E por fim, uma matéria importante no O Globo que diz: entenda em 11 perguntas e respostas a confusão entre Botafogo, Igor e Textor, que eu não vou ler tudo, mas eu acho que dá para ler, porque são curtinhas. Não, vamos ler aí, vamos pô. Lá. Eu quero entender também, porque para mim ainda tá muito obscuro. Vamos lá. O que a Eagle está acusando o John Textor de fazer? A holding acusa Textor de tomar controle total da SAF do Botafogo por meio de uma manobra societária que inclui a emissão de ações, conversão de dívidas e o patrimônio do clube sem consultar a principal acionista. 2. Como funcionaria essa suposta manobra? Textor presidiu uma reunião que aprovou a venda de uma dívida de 150 milhões da SAF para uma empresa dele nas Ilhas Caimã com deságio. Com isso, e um novo empréstimo de 100 milhões de euros, ele poderia incorporar ações e diluir a participação da Eagle. O que foi aprovado nessa reunião do dia 17 de julho?
Aumento de capital da SAF de R$10 mil para 650 milhões. Emissão de novas ações, venda da dívida com deságio e novo empréstimo com garantias às receitas do clube até 2029. 4. O Textor podia tomar essas decisões sozinho? A Eagle diz que não. Alega que ele foi afastado do comando da Eagle e que não tinha autorização para assinar em nome da empresa. Por isso foi a justiça tentar anular as decisões. 5. O que diz o Botafogo sobre as acusações? A SAF nega qualquer plano de diluição, diz que as medidas foram autorizadas legalmente para garantir aportes financeiros em caso de inadimplência do Lyon e da própria Eagle, que é o sócio majoritário e teria prioridade nesses aportes. 6. Por que a Eagle quer tirar Textor do comando? Após o colapso financeiro do Lyon, a Eagle rompeu com o Textor e nomeou um novo representante para a holding. Desde então, contesta decisões que, segundo ela, têm sido tomadas sem transparência. Textor ainda é acionista majoritário da empresa, tem cerca de 65% das ações, mas assinou um acordo para se afastar do comando após o imbróglio com o Lyon. 7. O que o Lyon tem a ver com essa história? O Lyon também pertence à rede de clubes do Textor. O Botafogo diz ter ajudado o clube francês durante sua crise financeira com vendas abaixo do mercado e empréstimos. Agora cobra reembolso e multas. 8. O Botafogo realmente vendeu o Savarino ao Lyon? Sim. O Botafogo confirmou a venda direta por 7,6 milhões de euros, 48 milhões de reais em documento. O jogador segue atuando no time, mas seus direitos econômicos já são do clube francês. 9. E outros jogadores citados? Luiz Henrique, Igor Jesus e Jair seriam enviados ao Lyon, mas foram vendidos a terceiros porque o clube francês estava impedido de registrar atletas. Segundo o Botafogo, o destino final dos recursos foi a operação do Lyon. 10. Qual o risco para o Botafogo? A disputa pode afetar a governança da SAF e afastar possíveis investidores. Se as operações forem invalidadas, pode haver impacto financeiro. Além disso, a briga gera instabilidade no comando do futebol em pleno andamento da temporada. 11. Quem hoje manda na SAF? John Textor segue no comando com aval do Conselho de Administração e amparo judicial. A Eagle ainda é acionista majoritária, mas tenta barrar novas decisões e reverter a situação na justiça. Cara, o Textor e a Eagle vivem uma briga, é isso? É isso. Uma briga para ver quem manda no grupo? Na verdade, assim, o Textor ele tem 65% das ações da Eagle, só que ele foi afastado. E isso gera uma série de dúvidas, porque ele fala, beleza, eu fui afastado, eu aceitei me afastar para salvar o Lyon, mas eu ainda tenho a maior parte das ações da empresa, só que a empresa mesmo assim afastou ele. Então hoje tem uma briga envolvendo quem manda na Eagle. E aí, o que gera isso? O Botafogo está sem pai, sem mãe, porque o Textor tomou uma decisão, já que a própria Eagle deve ao Botafogo e o Lyon deve ao Botafogo e não parecem pagar, o Textor entrou com uma sociedade, com uma empresa das Ilhas Caimã, que em tese diminuiria o percentual da Eagle enquanto dona do Botafogo, e assim faria com que não tivesse dúvidas de que ele continuasse sendo o mandatário maior do clube, e ele contaria com o apoio dessa empresa das Ilhas Caimã para seguir gerindo o Botafogo na crista da onda. Só que a Eagle quer travar, entrou na justiça carioca, lá, a justiça do estado do Rio de Janeiro, para tentar anular esse percentual que o Botafogo quer oferecer às Ilhas Caimã, que o Textor quer. Com isso, o Botafogo está em meio a uma briga jurídica que a Justiça do Rio de Janeiro não sabe nem qual que vai ser a vara que vai julgar, se é a segunda ou a terceira vara. Puta de um imbróglio, velho. É um imbróglio cheio de camadas. Cheio, velho. E que mostra, Felipe, e aí que, pra mim, assim, essa parada do Fabrício aqui, ela é fundamental. Porque diz aqui, vamos ser realistas, que investidor vai colocar dinheiro em um clube que não se paga, que não dá retorno? Hoje, se você pegar, é que o último balanço não foi sequer publicado pelo Botafogo, né? Mas o que o Botafogo gasta e o que o Botafogo arrecada tem uma distância muito grande. Fazia sentido quando o Botafogo era parte de um conglomerado de clubes da Eagle e que se tinha esses, como eles chamam de cash pooling. Como isso foi proibido na França, essa transferência de grana,
o Botafogo deixou de ser um dos times que poderia gastar mais do que arrecada, porque ele deixa de ter uma participação importante de ceder dinheiro para outros. O que acontece, Felipe? Na prática é o seguinte: o Textor se aproveitou do fato de que o Brasil não tem regras de fair play financeiro para fazer o quê? Para gastar muito mais do que o Botafogo arrecada e o Botafogo poder emprestar dinheiro, seja com ativos ou seja para alimentar outros times. Ele se aproveitou do fato daqui não ter regra nenhuma para poder se beneficiar disso, inclusive na França. Só que a França proibiu esse esquema. Com a proibição desse esquema e também com a situação difícil do Lyon lá, financeira, que acabou afastando ele, o Botafogo meio que perde a função de ser nesse conglomerado de clubes. E aí, o Botafogo, tendo uma função só de existir ao redor de si mesmo, precisa se pagar. Porque qual é o sentido do Botafogo continuar nessa operação de gastar muito mais do que arrecada, comprando elencos muito mais caros do que, em tese, ele gera de receita para poder pagar, se o não tem mais como função de operar em prol de outros clubes na Europa? Se não aceita mais, por exemplo, o cash pool no principal clube da Eagle, que é o Lyon. Então, assim, agora o Botafogo vai ter que se adequar a uma realidade diferente. E para isso, mas o Textor não abre mão de controlar o clube. E ao mesmo tempo que a Eagle também não. Então é uma briga que vai se estender. Será que o Textor tá priorizando o Botafogo justamente por estar no Brasil e no Brasil não ter uma vigilância mais apurada e mais rígida do que há em outros países? Eu não tenho dúvida, mas assim, o ponto é, tá bom, não tem essa vigilância, mas o que ele quer com isso? O que ele quer fazer com esse dinheiro das Ilhas Caimã? Qual o objetivo do Textor? Eu, sinceramente, não consigo te dizer. O que eu sei é que a situação degringolou e eu me lembrei muito, cara, de uma entrevista que a gente fez na pandemia com o Irlan Simões, falando sobre SAF, que era uma coisa muito incipiente, né, no Brasil. A gente tá falando de 2020, 2021 no máximo. E ele falou pra gente, a gente vai ter noção das SAFs do Brasil, que serão as SAFs no Brasil não agora, daqui 10 anos. E aí já veio o Vasco 777 e aconteceu o que aconteceu. Olha o que tá acontecendo com o Botafogo depois de 4, 5 anos, né? Um pouco menos talvez. Como é que vai ser? Olha o Atlético Mineiro que tá acontecendo. Como vai ser esse relacionamento com o Pedrinho do Cruzeiro? Olha, vamos ver o que serão as SAFs daqui pra frente, mas se a gente tinha as SAFs como algo que iria resguardar o futebol brasileiro, ia mudar a gente de patamar, pelo menos até agora, embora títulos tenham sido vencidos por conta dos altos investimentos, até agora, exceção ao Bahia, que já tem um grupo muito mais consolidado, que é o Grupo City, e tem um jeito de trabalhar nessa pirâmide muito diferente. Não sei não se isso vai ser... E outra, mesmo o Bahia, tá? Que opera de um jeito diferente, também gastou muito mais do que arrecada. Se tivesse aqui fair play financeiro, não poderia ter gastado o que gastou na temporada passada, por exemplo. Só foi feito... Nem o Cruzeiro, óbvio. É o Atlético Mineiro lá atrás. Isso só foi feito porque não existem as regras. E as SAFs se aproveitam disso aqui no Brasil. Regras essas que estão sendo discutidas hoje na CBF. O próprio vice-presidente da CBF, eu vi uma declaração dele dizendo que A gente repercutiu isso aqui. É urgente. Exatamente. É urgente a instauração do fair play financeiro. Sem É dúvida. urgente. Não dá mais, cara. É o que eu falei quando o assunto era Corinthians, assim. É até desanimador você torcer para um clube que, beleza, do meu caso aqui, falando como torcedor, não jornalista. Porra, você tá pagando em dia, você tá faturando de acordo com seus investimentos, tá mantendo tudo em ordem, no azul, e você olha pro lado, seu vizinho tá com uma Ferrari na garagem e não tem dinheiro para comprar um ovo, cara, é desanimador você viver num ecossistema desse, assim. Que é o futebol brasileiro, cara. Chega aqui um investidor, um cara como o Textor, que ninguém sabia quem era e tal, o cara aparece aqui, no primeiro ano... Em 2 anos o time sai da Série B para ganhar Libertadores e Brasileiro, mas de uma forma totalmente, assim, no mínimo controversa, para dizer o mínimo. Cara,
Que futebol brasileiro é esse? Que habitat é esse que a gente vive aqui? Pra onde a gente quer ir com um sistema desse? Quem que tá se privilegiando? É desanimador, cara. Desanimador. É. E eu, assim, eu fico com pena do torcedor botafoguense, né? Que desesperado e sem luz no fim do túnel abraçou esse cara como se ele fosse um Jesus Cristo, assim. E agora, o futuro pode ser cruel, cara. E mais, Felipe, Cruel. mas tá bom, eles comemoraram uma Libertadores e um Brasileirão, Tá pro bom. Botafogo, tá Os ótimo. caras imaginaram que eles iam estar Não. pra sempre nesse... Pro Botafoguense nesse aí rumo. ter ganhado isso já tá bom demais pra um time que tava vivendo o que tava vivendo. Agora vamos voltar ao Tá bom ostracismo. demais, os caras iam querer continuar ganhando, tá louco, cara? Bom demais. Tá maluco. Comemora, os caras 30 anos sem ganhar nada, tem que agradecer ao Texto e fazer estátua dele no Não. estádio. Que isso, cara? Eu, se fosse botafoguense, eu ia estar puto com Tô esse brincando, bochecha obviamente. rosa aí. Tô brincando, mas é que, assim, no final do dia vai ter defensores, porque sem o Textor o Botafogo estaria na fila ainda, essa é a verdade. Na real, o cara só usou o Botafogo. Só usou. Claro, mas Em benefício próprio. você acha que qualquer SAF vai fazer o quê? Você acha que se um sheik chegar aqui no Brasil e falar, porra, quero comprar o Santos, o cara ama o Santos, assim, o cara vai querer usar, mano, é o capitalismo na mais pura veia, assim. Existência, você usar aquilo para algum fim, né? No caso do Botafogo, me parecia que era para utilizar a falta de regra do Brasil para abastecer outros clubes, né? Sim. E Fazer o Botafogo lucrar pra caramba, lucrar fazer não, esse dinheiro girar pra outro lugar. lucrar não, porque o Botafogo Gerar nunca dinheiro. lucrou, mas gera dinheiro com ativos, Gerou né? dinheiro. Gera dinheiro com Exatamente. ativos, porque você compra ativos sem nenhuma trava. Sim. Então, é isso. Queridão. Vamos ver o que vai acontecer. Tô ansioso para ver o quanto vai se desenrolar essa história. Vamos acompanhar os próximos passos e traremos aqui essa apuração, essa repercussão. Bom, Felipe, lê o superchat do João Pedro Santiago, que diz: futebol é um negócio deficitário. O único dono de clube que tirou dinheiro ao invés de colocar nas grandes ligas são os Glazers do Manchester United. É verdade, mas deixaram o United numa situação também esportiva calamitosa, né? É hoje. Professor Fábio Carneiro: SAFs no Brasil dão mais errado que certo. Bahia é exceção e não regra, inclusive no Grupo City. Bahia ainda tá no primeiro ano, né? Ou segundo? Vamos esperar, gente. Vamos esperar. Tá no terceiro ano. A Bahia já era SAF na Série B, cara. Mas é um outro tipo de SAF, né? Um outro modelo. Mas que também utiliza da falta de regra do Brasil para poder investir mais do que... Não é aquela coisa agressiva que, não é. que o Botafogo fez de já chegar com o pé na porta e já montar um super time e já começar a ganhar, vou ser competitivo, entrar nas cabeças, cara. E é algo, cara, o que o Botafogo viveu é algo que acaba contaminando o debate, não é? Porque você pega um torcedor, por exemplo, do Santos, vai. O cara tá lá fudido, pô, não vê luz no fim do túnel nem nada e fala, cara, a solução é o quê? Virarmos o Botafogo, a gente precisa de um Textor. Só que aí, cara, o cara olha pra superfície aqui, ó. Olha pra superfície e fala lá, os caras estavam fudidos também, igual nós, pior do que nós, e agora estão indo pro Mundial, estão ganhando Libertadores, ganhando Clássico, batendo no Flamengo, no Palmeiras. O torcedor fala, pô, o caminho é esse. E não é, cara. Não é. E não é. O caminho não é bem esse. SAF não é a solução de nada. Pode até ser que você dê um passo maior do que a sua perna, experimente o paraíso e daqui a pouco você volta pro inferno pior do que você tava, tá ligado? Sim. Total, cara. Né?